Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 9 de março, e você acompanha agora notícias aqui do Senado. A votação do projeto que flexibiliza o porte de armas para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores foi adiada mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Marcos Duval, relator do texto, leu o parecer no qual ele acatou 30 das 96 emendas apresentadas. Uma das emendas estabelece que o Exército vai determinar a quantidade máxima de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Senadores contrários à proposta alegaram que o relator desrespeitou acordos e, por isso, fizeram um novo pedido de vistas. O senador Lucas Barreto, que presidia a reunião, submeteu o pedido ao voto do plenário e o pedido foi aprovado. Nos últimos 30 anos, apesar de avanços na defesa do meio ambiente, o Brasil é líder entre os países que mais desmatam. Em audiência pública nesta quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente debateu o aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado e na Mata Atlântica. Valendo-se da tecnologia, o Brasil vem modernizando o registro de propriedades no campo. Surgiu o Cadastro Ambiental Rural, CAR, mas não acabou a tentativa de burlar o sistema. O representante do Instituto Democracia e Sustentabilidade denuncia o ingresso de imóveis ilegais no CAR. 30% da área foi registrada ilegalmente como imóvel rural no Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural. Ou seja, florestas públicas não destinadas, que não poderiam jamais serem aceitas no sistema como propriedade privada, portanto com direito a CAR, estão sendo recepcionadas pelo sistema. O que a tecnologia, cientistas e técnicos denunciam é também reforçado pelo depoimento de representantes de povos indígenas. Tchai Suruí, da terra indígena 7 de Setembro, em Rondônia, tem visto tentativas de registrar propriedades particulares na área de reserva. Ela também apresentou perguntas ainda sem resposta. Quando que vão tirar os 20 mil garimpeiros que estão dentro do Yanomami? Quando que vão tirar as 6 mil cabeças de gado que estão dentro da terra indígena Uruauau? Quando que vão tirar os garimpeiros da minha terra, terra indígena 7 de Setembro? E até quando esse governo vai ter sangue indígena nas mãos? Enquanto cientistas alertam para o perigo, o diretor de proteção ambiental do IBAMA mostra resultados e expectativas. Tivemos uma redução considerável do número de incêndios florestais, principalmente no bioma amazônico e no bioma do Pantanal. Esse é um processo que está sendo aperfeiçoado com a integração do Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, para que esse ano, assim que começar a temporada do fogo, a temporada das queimadas, nós possamos de imediato estarmos já atuando na prevenção. Foi ressaltada num artigo científico que saiu há 2 dias atrás, dizendo que a Amazônia, a gente está cada vez mais perto, né, desse ponto de não retorno, né? A Amazônia está perdendo a sua capacidade de resiliência a grandes mudanças. No debate, artistas do Ato pela Terra, um protesto na esplanada dos ministérios contra iniciativas no Congresso que podem prejudicar o meio ambiente. Não importa se é de direita ou esquerda, todo mundo merece ter alimentos saudáveis na mesa, todo mundo merece ter um ciclo de chuvas harmônico, todo mundo merece ter a possibilidade de criar filhos com um futuro pela frente. A gente não pode colocar em risco o futuro dos nossos filhos. Às 3h da tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai receber em audiência artistas e representantes do movimento 342 Amazônia, inclusive alguns que participaram desse debate na Comissão de Meio Ambiente. Vamos conferir agora a pauta da sessão plenária de hoje, marcada para as 4h. Projetos que tentam combater a alta nos preços de combustíveis podem ser votados pelos senadores. Vamos ver com detalhes no telão. O primeiro item determina a alíquota unificada e um valor fixo para o ICMS sobre combustíveis em todo o país.
O segundo projeto na pauta cria fundo de estabilização dos preços de combustíveis. Também pode ser votada a criação do Sistema Nacional de Educação. E ainda a criação da Loteria do Turismo, para financiar o Fundo Nacional de Saúde e a Embratur. Hoje de manhã, o relator dos dois projetos sobre os preços dos combustíveis, senador Jean Paul Prats, se encontrou com o presidente do Senado e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar da votação na tarde de hoje. Em entrevista na saída do encontro, ele disse que os relatórios não devem ter mudanças substanciais. Não tem nenhuma novidade em termos de governo, nenhuma surpresa, nenhuma coisa de última hora. São os projetos que estão lá que vão ser votados. Criação de fundo de estabilização e mudança no cálculo do ICMS. Não é fundo, é conta. Conta de estabilização. De congelamento, isso deve... As desonerações federais, a indicação das ferramentas para desoneração estadual, sem ultrapassar a linha da constitucionalidade, obedecendo às autonomias dos estados, mas com certeza nas duas dimensões, a dimensão estadual e a dimensão federal. As federais incidem somente sobre óleo diesel, biodiesel e gás de cozinha? Não, as federais vão ser, o governo é que vai administrar. Nós do Legislativo não cabe a nós dizer isso. O que a gente vai fazer é que no período de transição da questão do ICMS, nós vamos restringir ao diesel. Mas o resto, cada executivo vai usar, tanto executivos estaduais quanto executivos federais, vão usar as ferramentas da forma que eles acharem melhor. A conta de estabilização seria abastecida com royalties e com... Mesma coisa que já está no projeto de lei, não mudou nada. O que o senhor enxerga da aceitação dos estados, da situação de ICMS, se for considerar os 2 últimos anos, acha que vai ter... Na verdade, a gente tá tratando justamente dos governadores como deve tratar, respeitando a autonomia deles. Portanto, a gente não está ferindo absolutamente nenhum princípio constitucional. Estamos colocando as ferramentas à disposição que já estão previstas na Constituição. Monofasia, alíquota de REN ou alíquota ad valorem e um período de transição até o final do ano, que depois do final do ano ele caduca. O ICMS incidiria então apenas a partir da refinaria para a distribuidora e não mais? A monofasia é aplicada na refinaria e no ponto de recebimento de produto importado. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projetos da pauta feminina em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Entre as propostas analisadas está a que altera o Código Penal para aumentar a pena em crimes contra a honra de mulheres. Os senadores aprovaram alteração no Código Penal que aumenta as penas e crimes contra a honra cometidos contra mulheres pela condição do sexo feminino. São os crimes de calúnia, difamação e injúria. O aumento de pena já é previsto para crimes violentos, como homicídio e lesão corporal. O presente projeto de lei é extremamente pertinente, uma vez que reconhece que as mulheres sofrem violação à sua honra motivada pelo fato de serem do sexo feminino e que, em razão disso, há necessidade de tipificação específica para essa forma de violência. A Lei dos Direitos da Mãe Solo, também aprovada nesta terça-feira, dá prioridade de atendimento em políticas econômicas e sociais às mães que cuidam de seus filhos sozinhas. Hoje, elas são 11 milhões no Brasil. Entre as medidas previstas estão assistência social, aumento da taxa de participação feminina no mercado de trabalho, prioridade de vagas em creches e em programas habitacionais ou de regularização fundiária. As beneficiárias devem ter renda inferior a 2 salários mínimos e dependentes com idade até 18 anos. O PL 3.717 de 2021 revela-se digno de aprovação. A matéria vem satisfazer o objetivo constitucional de erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir a igualdade. Essas são as diretrizes constitucionais que norteiam o PL em apreço. Mais ainda, o projeto vem ao amparo das 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas, estão expostas a diversas vulnerabilidades e são obrigadas a se dividirem entre os afazeres domésticos, os cuidados com os filhos e o provimento do lar. Que aprovada esta lei, que terá vigência por 20 anos, ou até a taxa de pobreza em domicílios formados por famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, sejam reduzidas a 20%,
Hoje essa taxa é de 39,6%. No caso das famílias chefiadas por mulheres brancas, e 63% no caso de famílias comandadas por mulheres negras. Apoiar a mãe solo em situação de vulnerabilidade significa também apoiar milhões de crianças que vivem abaixo da linha de pobreza, garantindo-lhes melhor alimentação, mais cuidados e um futuro mais digno. Os senadores também aprovaram proposta que modifica a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Antes, a taxa era trimestral e agora será anual. Passo a pagar, por exemplo, 530 por ano, uma redução de quase 80%. Esse perfil de contribuinte abre oportunidades de trabalho a partir desse movimento de poupadores, pessoas físicas, diversificando suas aplicações para além dos grandes bancos de varejo tradicionais do sistema financeiro nacional. Ademais, esses novos valores vão abrir oportunidade para novos agentes entrarem no mercado e vai aumentar a competitividade no mercado financeiro. Outros 5 projetos da pauta feminina foram aprovados. Entre eles, o que altera a Lei Maria da Penha para garantir à mulher idosa vítima de violência prioridade no atendimento policial. E o que tipifica o crime de violência institucional. O Plano Nacional de Fertilizantes do governo para contornar os problemas com o desabastecimento que podem afetar a safra agrícola brasileira vai ser discutido amanhã na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O Plano Nacional de Fertilizantes foi elaborado em conjunto por vários ministérios do governo e ganhou força nos últimos meses diante dos problemas de abastecimento com os insumos agrícolas que o Brasil tem enfrentado desde 2021 e que pode se agravar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O objetivo do plano é diminuir a dependência de importação de fertilizantes, que hoje é de 85%, para até 50%. Os senadores devem debater também os impactos do cenário mundial na comercialização de fertilizantes e defensivos agrícolas na safra brasileira. Eu acho que nós temos que incrementar e incentivar a produção nossa, interna. Sergipe tem fonte, na Bahia tem fonte. O problema é processar. Se você adota uma política só de importação, vou repetir, eu acho que é um absurdo que a gente vai ficar refém daqueles que compram os nossos produtos, vão ser os que vão nos vender o material para produzir. A nossa importação de fertilizantes, sobretudo o potássio, vinha principalmente da Rússia e daquela região ali. E agora o bloqueio. A ministra foi ao Canadá, tem uma alternativa lá, Irã é uma outra alternativa. E se nós fôssemos explorar as minas aqui do Brasil, que nós temos no Amazônia, no estado do Amazonas, na região amazônica, né? Nós temos em Roraima, temos em Minas Gerais, mas precisa do licenciamento, isso demora muito. E se o fertilizante, se os insumos para a agricultura estão difíceis, quase inacessíveis, isso vai repercutir no preço dos produtos agrícolas. Logo no início da sessão plenária de ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou as mulheres pela data. Ele destacou os avanços da pauta feminina na casa e fez um balanço dos projetos aprovados relacionados ao tema. O Senado Federal, no ano passado, deu um passo importante no sentido de ampliar a participação feminina no Poder Legislativo por meio da aprovação do projeto de resolução número 6 de 2021, que criou a bancada feminina no Senado da República. Tenho certeza de que o Parlamento somente tem a ganhar ao ampliar a representatividade feminina nas casas legislativas. Merece destaque o trabalho desenvolvido pelas Procuradorias da Mulher, lideradas no Senado Federal pela senadora Leila Barros e na Câmara dos Deputados pela deputada Tereza Nelma. O resultado disso é visível em números.
Ano passado, o levantamento da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal apontou que foram aprovados, só no Senado Federal, 34 projetos da pauta feminina. Um recorde. Desses 34 projetos, 11 já se tornaram norma jurídica. 2 aguardam sanção ou veto. Destaco no âmbito do direito à saúde o projeto que permite a oferta gratuita de absorventes higiênicos a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A questão dos absorventes higiênicos a mulheres em situação de vulnerabilidade social, projeto vetado, está incluído na pauta da sessão do Congresso Nacional da próxima quinta-feira, nesta semana, por reivindicação da bancada feminina, em especial da líder da bancada, senadora Elisiane Gama. Na seara da política, cito o projeto destinado a combater a violência política contra a mulher. E no campo do direito penal, rememoro a criação de novas medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência, a tipificação dos crimes de stalking e a instituição do programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Há dezenas de projetos que tratam de matérias do interesse das mulheres, tramitando nas 2 casas legislativas federais. Penso que devemos buscar examiná-los com a urgência e a prioridade que requerem. Esta presidência renova o compromisso outrora assumido da defesa sempre firme, assídua e muito forte da pauta de interesse da bancada feminina no Senado Federal, para bem das mulheres do Brasil, mas para bem, sobretudo, do nosso país, que haverá de valorizar sempre as mulheres. E no Dia das Mulheres, o Congresso ganhou uma iluminação especial, que vai permanecer durante todo o mês de março. Ao som da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, composta especialmente para essa apresentação apenas por mulheres, as cúpulas da Câmara e do Senado ganharam uma iluminação lilás em homenagem às mulheres. A celebração faz parte da campanha Março Mulher, que é realizada anualmente em homenagem ao mês e Dia Internacional das Mulheres. A campanha deste ano celebra os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Representantes do Senado e da Câmara dos Deputados participaram da homenagem. Esse é um dia apenas que a gente precisa tornar como um marco regulatório para que nós possamos a cada dia mais alcançar uma meta que todos nós temos e buscamos todos os dias, que é a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. E o ato que nós estamos hoje aqui, gente, acompanhando, que é exatamente, não é, o acendimento ou ligar as luzes aqui do Congresso Nacional, é sobretudo pôr luz, acender as luzes em cima de um cenário sombrio da subrepresentação feminina, de um cenário sombrio em relação à violência contra as mulheres. É inadmissível hoje termos 4.000 mulheres sendo assassinadas por ano no Brasil. É inadmissível hoje termos uma mulher sendo estuprada a cada cerca de meia hora no Brasil. Hoje, nesse ato, que é um ato simbólico, que, aliás, já se arrasta há vários anos e décadas, é, sem sombra de dúvidas, um momento importante para refletir. Apesar dessa comemoração, ainda temos muitas desigualdades para combater. O acesso às urnas e o pleno direito de voto para nós mulheres não são suficientes. O maior desafio dos dias atuais é sermos votadas e termos condições igualitárias para pleitear os cargos de poder. É um dia marcado por lutas, porque ainda estamos longe de ter o país que nós escolhemos e que nós queremos para os nossos meninos e meninas. Um país onde a mulher não morra pelo simples fato de ser mulher, não receba um salário desigual pelo simples fato de ser mulher, não seja estuprada e não seja violentada nos seus direitos e garantias. O Senado assinou, nesta terça-feira, um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para o projeto Mais Mulheres no Poder. A iniciativa prevê que servidores do Senado atuem como voluntários em ações de capacitação do Ministério. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, participou da solenidade de assinatura do acordo. E nas eleições deste ano, o valor do fundo eleitoral será de 4,9 bilhões de reais. O valor é inédito para as campanhas.
um aumento de quase 200% em relação à previsão inicial. Representa a maior soma de recursos que já foi destinada ao fundo eleitoral desde a sua criação. O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria, 9-2, manter o valor de quase 5 bilhões reservados ao fundo eleitoral no orçamento deste ano. O montante foi definido pelo Congresso Nacional e confirmado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A ação julgada foi proposta pelo Partido Novo, que se colocou contra o aumento e defendeu que fosse mantido o valor inicial proposto do governo de 2,1 bilhões. Esse professor de economia comentou a decisão da Corte. De fato, a soma destinada ao fundo eleitoral ela chama bastante atenção pelo elevado valor, ainda mais num contexto de restrição orçamentária e de crise pandêmica. De toda forma, o Supremo Tribunal Federal, ao ser provocado pelo Partido Novo, entendeu que, por mais que pudesse ser considerado impróprio ou inoportuno um fundo eleitoral desse montante, não caberia ao Judiciário reformar uma decisão que foi tomada pelo Congresso Nacional, que determinou claramente que esse seria o montante que deveria ser destinado, né, para a realização das campanhas eleitorais em 2022. Eu sou contra o fundo eleitoral e votei contra no Congresso. Só que a decisão do Supremo vai no sentido certo porque não invade competência do Legislativo. Em resumo, o Congresso errou e o Supremo não poderia corrigir esse erro. Agora é esperar e tentar eleger gente mais qualificada no próximo ciclo eleitoral. Por ampla maioria do Supremo Tribunal Federal, esse valor foi consolidado e é o valor que nós vamos dispor agora na campanha de 2022 para eleger os deputados estaduais de todos os 27 estados do Brasil, os deputados federais, os senadores, os governadores dos estados e o presidente da República. Então, do ponto de vista legal, está pacificado porque o Supremo deu a última palavra. O fundo eleitoral foi criado por lei em 2017 para suprir a ausência de doações de empresas que foram proibidas pelo STF em 2015. A verba é paga em anos de eleições gerais ou municipais. O montante vai ser distribuído a partir de junho às 32 legendas em atividades no país. O valor é dividido de acordo com a representatividade de cada partido no Congresso Nacional. A quantia que vai ser paga este ano representa um aumento de quase 200% em relação à previsão inicial e representa a maior soma de recursos que já foi destinada ao fundo eleitoral desde a sua criação. O fato é que o montante de quase 5 bilhões causa realmente muita espécie, né? É um montante muito elevado, né? Ainda mais num contexto em que, não só, né, nas eleições, mas no mundo, né, se vê uma digitalização das relações sociais, das atividades econômicas, né? E se imagina que no mundo eleitoral não vai ser muito diferente. Ou seja, as campanhas vão ser muito mais online do que offline, né? Então a gente está falando exatamente de um direcionamento de uma quantidade muito relevante de recursos, né, para campanhas que vão eminentemente depender da presença digital. O Senado deve analisar na próxima semana o projeto de lei complementar que libera cerca de 4 bilhões de reais para projetos da área da cultura, que tenham como objetivo amenizar os efeitos negativos da pandemia que prejudicaram o setor. O projeto, também conhecido como Lei Paulo Gustavo, retorna ao Senado após receber emendas na Câmara. A proposta determina que a União repasse 3 bilhões e 800 milhões de reais a estados e municípios para serem aplicados em ações de socorro ao setor cultural, um dos mais afetados com as restrições impostas durante a pandemia da Covid-19. Sem dúvida alguma, será um respiro para o nosso setor artístico-cultural, que está muito precário, que está ainda fortes, ainda sofrendo esses impactos de precarização, perdas de trabalho. Passamos por essa pandemia que nos fragilizou imensamente. Então, essa legislação ela é imprescindível para o nosso setor. Do total do valor destinado à cultura, 2 bilhões e 790 milhões de reais seriam aplicados em ações no setor audiovisual e mais de 1 bilhão de reais para ações emergenciais no setor cultural através de editais e seleções públicas. Os recursos viriam de dotações orçamentárias da União,
superávit financeiro de receitas vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura, entre outras fontes. O projeto, que agora retorna ao Senado, foi alterado pelos deputados. Foram duas mudanças. A que dá ao governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Cultura, o poder de definir como e onde serão aplicados os recursos. E a que retira do projeto original o estímulo à participação e protagonismo de pessoas do segmento LGBTQIA+. A proposição inicial é a gente manter a proposta que foi aprovada aqui no Senado. No entanto, pelas análises iniciais, tem uma emenda que provavelmente é inconstitucional. O governo federal não pode impor prioridades, quer seja no município ou quer seja no estado. A outra emenda, eu acho que nós estamos dialogando principalmente com os setores evangélicos, porque nós queremos assegurar com que os investimentos na cultura sejam para todos, independente de religião, de raça, de credo, de gênero, e, portanto, é uma lei para todos. Os representantes do setor cultural também não concordam com as alterações no projeto e pedem que o texto original seja reestabelecido no Senado. Nós estamos muito animados com a possibilidade do Senado reverter as duas medidas que foram colocadas na Câmara, que não são adequadas na nossa visão, para que a lei tenha uma boa execução. A Lei Paulo Gustavo é a lei áurea da cultura brasileira. Ela libertará artistas e criadores da escravidão que estamos sendo submetidos. Vamos juntos, vamos apoiar a Lei Paulo Gustavo, assim como apoiamos a Lei Aldir Blanc. Essas leis são fundamentais no revigoramento da nação brasileira. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.